fazer dessa canção a nossa oração. E não somente a nossa oração nesse lugar, não somente no templo, não somente durante o culto, mas lá na nossa casa, por onde nós andarmos, em cada decisão do dia a dia que nós precisamos fazer, que essa seja a nossa oração. Deus, nós precisamos de Ti para tomar os passos certos, para dar as decisões corretas, para falar as palavras certas, para amarmos do jeito que as pessoas precisam, para sermos a luz do mundo que o Senhor nos chamou. Precisamos da Tua presença. Se você gostaria de dizer isso para o Senhor, se você se sente à vontade, gostaria de erguer suas mãos num sinal de rendição ao Senhor, só se você quiser. Senhor, eu me rendo, eu admito, eu não consigo sozinho, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu já tentei várias vezes por conta, eu já tentei na força humana, está tudo bem, mas Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, para que vivamos uma vida de liberdade, uma vida de sacrifício vivo. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Você que está na sua casa, gostaria de fazer esse mesmo pedido, diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Te derrama mais uma vez sobre a Tua igreja, Pai, sobre cada coração, sobre cada família aqui representada, sobre aqueles que nesse momento não conseguem crer, sobre aqueles nesse momento que se sentem envergonhados, se sentem culpados. Espírito Santo, vai ali e trabalha no coração, fazendo aquilo que só Tu podes fazer, nos convencendo do pecado sim, da justiça e do juízo, para que nós possamos receber do Teu amor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Podemos sentar. Queremos saudar das boas-vindas aos nossos visitantes. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não se esqueça que no final nós temos um presente para você lá com o pessoal da recepção. Você pode passar lá e dizer: ó, sou visitante, estou vindo pela primeira, segunda vez. Ou de repente estou pela quinta, sexta vez, mas não tinha tido a coragem de me apresentar. Chegue lá no final, nós queremos te abençoar. Bom, a palavra de hoje, eu tenho certeza que dependendo da atitude, da postura que você tomar, dependendo da escolha que você fizer, a sua vida vai ter um antes e um depois. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer 3 pequenas leituras nessa manhã. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 33. Mateus 26, 33. E enquanto os irmãos que estão aqui estão abrindo suas Bíblias, gostaria de saudar todos aqueles que estão nos assistindo também pela transmissão, seja ao vivo, seja depois. Você quer deixar aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Lembrando que a nossa igreja sempre diz que você não está sozinho, então não interessa se você está aqui presencialmente, ou se você está na sua casa, no hospital, nós estamos com você também. Mateus 26, 33. Se todos encontraram, diz assim: Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora no mesmo capítulo, mas lá no versículo 69, Mateus 26, 69, diz assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio,
E aproximando-se uma criada lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E agora eu te convido para a nossa última leitura, até João, capítulo 21. Agora sim, um salto um pouquinho maior, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 15. João, capítulo 21, a partir do versículo de número 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Obrigado por me acompanhar nessa leitura um pouco mais longa hoje. Deixa eu começar com uma pergunta para você que está aqui, para você que está na sua casa. Você é uma pessoa que sente vergonha muito fácil? Ou quando alguma coisa dá errado, você fica se culpando por muito tempo? Eu sou uma pessoa que sente vergonha muito fácil, eu logo fico vermelho. Então, se um dia eu estiver conversando com você e eu ficar vermelho, pode saber que eu estou envergonhado. Eu sinto tanta vergonha que às vezes eu sinto vergonha pelos outros. Por exemplo, alguém tropeça na rua e cai, eu fico vermelho pela pessoa. De repente a pessoa se levanta, sai caminhando e eu me sinto envergonhado por ela. Sabe aquela história de vergonha alheia? Acontece também. Às vezes a gente vê uma situação acontecendo e a gente acaba ficando envergonhado ou se culpando por causa de tal situação. E deixa eu te contar uma história para que possa exemplificar um pouquinho melhor o que eu quero falar para nós no culto de hoje. Eu sempre gostei muito de futebol, desde pequeno. Inclusive peço perdão público para todos aqueles irmãos que jogaram futebol comigo, porque eu dava um péssimo testemunho, tanto que eu abandonei o futebol. Meu líder aí de adolescentes está aí, o Anderson, viu muitas vezes eu brigando no futebol, né? O Fábio também deve ter visto, talvez o Matheus. Às vezes a gente saía, né, quase nas vias de fato, porque era uma coisa que eu gostava muito. Uma vez eu fui jogar um campeonato que se chama Seca. Não sei se alguém aqui jogou, quem é de Canoas sabe, né? Que são os jogos de Canoas, junto às escolas, e eles vão jogar lá no SESI. Eu sempre joguei no gol, eu era goleiro, todo mundo sabe que goleiro é uma profissão extremamente ingrata, né? Ou você é o herói, ou você é o vilão da partida. Nós chegamos então, eu estudei no famoso colégio Marechal Rondon, chegamos na final, eu era o goleiro, e quem conhece lá o SESI, alguns de vocês devem conhecer, ele tem 2 quadras, né? E estava acontecendo a partida, a final, e a disputa do terceiro lugar ao mesmo tempo. Chegando no final da partida, o jogo 0-0, difícil, aquela tensão. Quem sabe já jogou os jogos escolares, sabe que tem umas pessoas que a gente chama no popular de gato, né? O gurizada com 12, 13 anos, e tem cara que já tem barba na cara, uns tem até os filhinhos torcendo na arquibancada, eu acho, né? O outro time era muito bom. E eu ouço um apito e paro. E de repente chutam no gol e fazem o gol. Só que o apito era da outra quadra, da disputa pelo terceiro lugar.
O final da história é que o nosso time perde a final por 1-0. A gente fica com o segundo lugar. E a culpa foi de quem? Óbvio que a culpa foi minha e com razão do goleiro. Tanto é que depois daquele episódio, eu nunca mais voltei a ser o goleiro titular. Castigado com pelo menos algum propósito. E tanto é que depois de muito tempo, eu ficava mais feliz em tirar terceiro lugar do que segundo lugar. De tanto que isso tinha mexido com a minha cabeça. Então eu dizia, ufa, pelo menos nós vamos jogar a partir de terceiro lugar, não tem chance de tirar segundo. Porque se nós não enfrentarmos as nossas dificuldades, as vergonhas ou as culpas que nós assimilamos, nós ficamos presos num fato. Bom, para quem me acompanha sabe que as minhas mensagens, elas sempre têm uma palavra-chave. E a palavra-chave que eu quero deixar, a frase-chave que eu quero deixar para nós nesse dia é: a culpa é minha e eu coloco em quem quiser. Talvez você sabe quem falou essa frase, eu não quis colocar a figurinha dele aqui, porque talvez alguns não iam gostar da aparição dele. Mas eu quero que você me acompanhe. Você se lembra de como começou a humanidade? Você se lembra do relato da queda? Me acompanhe até lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Como que tudo começou, de onde vem a culpa, de onde vem a vergonha, de onde vem a nossa prisão espiritual, a nossa prisão mental. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Literalmente, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E desde então, a humanidade vive se culpando e culpando aos outros pelas situações que vive. E é muito interessante como a culpa e a vergonha faz com que a gente veja o mundo de uma forma diferente. É muito interessante como a culpa e a vergonha faz com que a nossa primeira reação seja a de se esconder. E aí seja a gente se esconder de Deus, seja a gente se esconder dos nossos irmãos, ou seja a gente se esconder da resolução do problema. A primeira reação de Adão e Eva aqui foi a de se esconder. Que ainda sem sentido, não é verdade? De se esconder de Deus. Agora, muitas das nossas reações, quando nós nos sentimos culpados, ou por algo que foi causado a nós, ou que nós causamos, porque existe uma diferença, é a de se esconder. Muitas das nossas reações são sem sentido, enquanto nós não lidarmos com elas. Por isso eu preciso te dizer hoje, para você que está aqui, para você que está nos visitando, para você que está conhecendo a igreja melhor, para você que está em casa, se você errou, a primeira coisa é, não se esconda. Não faz sentido se esconder. Se esconder nunca é a solução. Na verdade, se esconder por causa da culpa ou da vergonha é a pior escolha que nós podemos fazer. Talvez seja a escolha mais humana, talvez seja a escolha que protege o nosso orgulho ou o nosso ego, mas é a pior escolha que nós podemos fazer. E aqui fica uma dica para todos nós, quando nós estamos do lado de lá, quando nós estamos do lado de acolher as pessoas. Acolher aqueles que erram. Que a gente tenha cuidado para que a gente não aumente nem a culpa e nem a vergonha sobre as pessoas, já que Jesus Cristo não faz isso sobre nós. E eu sempre faço uma associação, aquelas pessoas que estão começando, elas erram mais, é normal, elas tropeçam, elas estão aprendendo, e a associação que eu faço é quando você está aprendendo uma coisa nova. De repente você
começou na faculdade, você se matriculou num curso de inglês, você está no seu trabalho novo, ou você de repente finalmente começou na academia, e aí você chega e normalmente quem tem mais tempo, eles dão aquela olhada e sabem que você é novo, não é verdade? Você já recebeu esses olhares em algum lugar no qual você era novo? De repente você faz alguma arte marcial e você é faixa branca. Você sabe que o pessoal olha assim, é nesse aí que nós vamos treinar bastante. Bom, na igreja deveria ser o contrário, é esse aí que nós vamos treinar bastante. Não é verdade? Mesma coisa quando uma pessoa chega na academia. Eu, Isaac, vou confessar uma coisa, não contem para o meu pai, eu odeio academia. Mas faz parte da vida, faz parte, né? Tu chega lá e muitas pessoas, não vou generalizar, elas dão uma olhada assim, se você está com um pouquinho maior, não é verdade? Elas dão, ao invés de dizer, cara, chega aqui, eu vou te ensinar, isso aqui fez bem para mim. É a mesma coisa dentro da igreja. Nós precisamos acolher as pessoas, direcionar elas, mostrar o caminho, para que elas sejam livres da culpa e da vergonha. Afinal, o mundo já nos carrega de culpa e de vergonha quando nós estamos lá fora. Porque eles nunca vão esquecer da nossa fama, eles nunca vão esquecer de quem nós éramos, mas quando nós chegamos na igreja e encontramos a Cristo, não importa mais quem nós éramos, não importa mais o que nós fazíamos, importa o futuro que nós temos pela frente. Por isso, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Agora, voltando ao trecho que nós lemos, versículo 75, eu sei que nós passeamos bastante, mas Mateus 26, 75. Se você tem sua Bíblia aberta, ou celular aí, Mateus 26, 75. Para que ninguém se perca na mensagem. Mateus 26, 75 diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E saindo dali, chorou amargamente. Preste atenção na frase que eu vou te dizer. A culpa, a vergonha, ela é a carcereira da prisão que é administrada pelo orgulho. Vou repetir de novo. A culpa e a vergonha é a carcereira, é quem cuida da prisão que é administrada pelo orgulho. Eu acredito numa coisa, quanto mais orgulhosos nós somos, mais culpa e mais vergonha nós sentimos. Afinal, quando nós tropeçamos, ou no caso aqui de Pedro, quando negamos a Jesus, ao invés de nos escondermos, nós nos apresentarmos para Deus, essa culpa prontamente vai embora. Afinal, é um sinal de humildade. E não necessariamente a culpa e a vergonha elas nos aprisionam, é como se elas administrassem uma prisão. A prisão espiritual e mental, ela é cuidada pelo orgulho. Porque nós ficamos pensando, o que passa na sua cabeça quando você erra? Vamos pegar aqui, onde mais acontecem culpa e vergonha no relacionamento entre marido e mulher, não é verdade? Quando você reconhece, eu estou errado e eu preciso dizer para o meu marido que eu estou errada. Mas como é que eu vou fazer isso? Esses dias alguém compartilhou um meme muito engraçado. Eu nunca cheguei nessa parte, né, do relacionamento, mas porque é um sinal de humildade. Caso contrário, a culpa e a vergonha vão ficar nos aprisionando numa situação a qual impede que aqui o nosso relacionamento, como marido e como mulher, desenvolva. A mesma coisa se aplica à nossa caminhada de fé. Como que, se eu ficar aprisionado na prisão do orgulho, pela culpa e pela vergonha, o meu relacionamento com Deus vai se desenvolver? Não existe como ele se desenvolver, afinal, nós estamos nessa prisão espiritual e mental. Bom, nós lemos a história de Pedro e você provavelmente conhece a história de Pedro. Pedro era um cara que aparentava ser durão, era um cara que sempre estava encarregado das coisas, era o primeiro a responder, era o primeiro a reagir, era o primeiro a tomar a frente, normalmente fora de sintonia com o que Jesus estava ensinando. Para não ser injusto com Pedro,
Houve um episódio lá em Mateus 16, 16 e 17, em que ele dá a resposta que Jesus era o Filho de Deus. Ainda assim, Jesus não dá o crédito para Pedro, diz que foi o Pai que revelou isso para ele. Agora, o que Jesus estava fazendo quando ele fala para os discípulos que as dificuldades estavam por vir, era que eles precisavam estar prontos para administrar, caso eles falhassem, a culpa e a vergonha que iria vir sobre eles. E é nesse mesmo contexto que Jesus fala aquele versículo muito famoso: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Estejam prontos, estejam preparados, porque a gente não sabe quando que nós estaremos sob pressão. Agora é interessante que Pedro não diz, não vou te negar, Jesus. Ele diz, ainda que seja necessário contigo, eu vou morrer. E nem aos pés da cruz o coitado do Pedro apareceu, não é verdade? Assim somos nós. Quantas vezes nós não aparecemos quando precisamos aparecer, nós não testemunhamos quando devemos testemunhar. Agora, precisamos enfrentar os sentimentos que vêm pós a isso, que vêm depois disso. Deus deve pensar muitas vezes, quando nós queremos bancar o Pedro, deve pensar, menos, Isaac, não prometo que você não vai fazer, não prometo que você não vai cumprir. Se você conseguir tratar o seu orgulho, eu já vou estar satisfeito. Se você conseguir lidar com a frustração das coisas erradas que você enfrentou, ou das coisas erradas que aconteceram com você, eu já vou estar satisfeito. Se você conseguir lidar com a culpa, eu já me dou por satisfeito. Por que por satisfeito? Porque a barra que Deus coloca, o nível que Deus coloca é baixo? Não. Mas porque se nós não vencermos a frustração, a vergonha e a culpa, não tem como nós passarmos para o próximo estágio. Nós vamos sempre ficar andando em círculos, tropeçando nas mesmas coisas. E eu realmente acredito que a negação de Pedro, o que Pedro fez, negando Jesus 3 vezes, tinha mais a ver com um tratamento interno que Jesus tinha para com Pedro, já que ele tinha uma missão pela frente, do que propriamente a sua fidelidade a Cristo. Afinal, há pouco tempo atrás, Pedro tinha mostrado a sua fidelidade a Cristo. Ele saca uma espada ou uma faca e corta a orelha, perigando ser preso na frente de todo mundo e talvez ser morto antes de Jesus. Ele já tinha provado do pior jeito a sua fidelidade a Cristo. Mas Jesus disse, esse não é o tipo de fidelidade que eu espero. Sabe que existem pessoas, eu me enquadro, talvez você se enquadre, que passam uma vida inteira carregando a vergonha, a culpa de um erro que elas cometeram ou de um erro que elas sofreram. Um acontecimento, e elas ficam presas lá naquele acontecimento, com data e hora. E por causa da culpa, elas não conseguem sair dessa prisão mental. Por causa do orgulho, elas não conseguem vencer. Lembra da minha história? A certo ponto eu preferia tirar 3º lugar do que 2º, porque eu estava preso mentalmente por causa da culpa. Podia ter sido assim com Pedro. Negar a Jesus poderia ter sido uma marca definitiva nele, mas não foi. Jesus não precisava que Pedro fosse um valentão. Jesus precisava que Pedro soubesse lidar com a culpa e com a vergonha, para que ele conseguisse cumprir a missão a qual Jesus estava chamando para fazer. Alguns casos que às vezes podem fazer com que a gente fique preso na culpa e na vergonha. Na igreja, por exemplo. Na igreja, uma época era muito comum, eu sou muito velho, né? Um caso de vergonha ou de culpa, você não casar com a sua primeira namorada. Quem era desse tempo, levanta a mão. Não sou só eu que sou velho. Só uma pessoa é velha aqui, tá bom. Se você não casasse com a sua primeira namorada, era, meu Deus do céu. E a pessoa ficava carregando essa culpa e não conseguia se relacionar ou empilhava relacionamentos fracassados. Algumas pessoas passam por uma demissão e ficam presas naquele episódio e não conseguem retomar a sua carreira. Algumas pessoas passam por divórcio e ficam presas naquele episódio do divórcio. Algumas pessoas
por trabalhar em algo que a sociedade considera simples, ou comum, ou corriqueiro, ficam se culpando ou ficam envergonhados, quando não existe nada de culpa e nada de vergonha em você trabalhar em algo simples. Algumas pessoas se culpam ou têm vergonha porque de repente o filho ou a filha não vem na igreja. E ao invés de nós orarmos pela situação, nós ficamos simplesmente nos culpando. Mas a culpa resolve alguma coisa? Não, a culpa só nos atrapalha. Algumas pessoas, talvez os jovens, se enquadram, ficam com vergonha quando tem que trocar de curso de faculdade. Eu fico com vergonha, eu estava fazendo engenharia, agora eu vou fazer veterinária. Aí prontamente um tio vai falar, mas não tem nada a ver. Mas deixa o jovem, está se achando. Qual é o problema? Agora, essa pessoa pode carregar culpa e vergonha por causa de uma situação como essa. Por isso, eu repito, a culpa é minha e ela eu coloco em quem eu quiser. A culpa nos deixa estéril. Nós paramos de produzir, seja espiritualmente ou na nossa caminhada. Se você pode me acompanhar até João 21, 17, que foi a nossa última leitura do Evangelho. João 21, 17, diz assim, João 21, versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É interessante que os estudiosos da Bíblia, eles tentam traçar quantas vezes Jesus apareceu, a quantas pessoas, qual que é a linha do tempo, e tudo isso é muito válido. Agora, uma coisa a gente sabe, que essa foi a primeira oportunidade que Jesus teve com Pedro, de conversar sobre um assunto que ainda era sensível no coração de Pedro. O que sabemos é que Jesus precisava ter esse diálogo difícil com Pedro, porque Jesus tinha uma missão para Pedro. Qual que era a missão? Apacentar as ovelhas. Mas antes de Jesus nos dar uma missão, agora falando para mim e para você, Jesus precisa tratar algumas coisas dentro de nós. Tratar tudo, Isaac? Não, tudo a gente vai tratar ao longo da vida, mas algumas coisas que fazem com que a gente se esconda, algumas coisas que fazem com que a gente fique aprisionado. Jesus precisa tratar algumas coisas que fazem com que a gente fique estéril. Jesus precisava resolver algumas coisas com Pedro antes de dar-lhe a missão. Eu acredito que Pedro só se deu conta do que Jesus queria. Você já teve uma conversa difícil com alguém? Provavelmente. Se você não teve, você vai ter. E você não sabe como falar, não sabe como chegar, não sabe como fazer a pessoa entender o que você quer dizer. Bom, essa era uma conversa difícil que Jesus tinha com Pedro. Não é porque Jesus era Jesus que ele precisava chegar metendo os pés pelas mãos. Agora, eu acredito que Jesus pensa nas palavras, mede cada uma delas, e Pedro só se dá de conta do que Jesus queria falar com ele, quando Jesus pergunta pela terceira vez, tu me amas? Era impossível Pedro não se lembrar ou não associar o que Jesus queria falar com ele. Afinal, Pedro ele ia pensar, é claro que Jesus está me perguntando 3 vezes se eu o amo, porque eu o neguei 3 vezes. E ali diz que Pedro entristeceu-se. A vergonha, a culpa, ela sempre vai dizer que a gente não é capaz para a missão que Deus está nos dando. E aí missão, Isaac, do que está falando? Missão do cotidiano. Deus te dá a missão de você ser marido, Deus te dá a missão de você ser pai, Deus te dá a missão de você ser patrão ou empregado, antes de nós irmos para o apacenta as minhas ovelhas. E a culpa sempre vai dizer, não, você não é bom o suficiente para fazer isso. E a humildade diz, realmente, eu não sou bom o suficiente, por isso que eu peço a ajuda de Deus, para que eu consiga fazer essas coisas.
E não deixa de ser verdade que nós não somos suficientes, porque sem Cristo nós não conseguimos. O problema todo está quando nós achamos que nem com Jesus nós vamos vencer. Já passou isso pela sua cabeça? Eu faço o que tem que ser feito e parece que nem com a ajuda de Jesus eu vou conseguir. Essa sim é uma mentira. E por isso nessa manhã eu quero dizer, a culpa é minha, a culpa é sua, e nós colocamos em quem nós queremos. Agora, tudo vai depender de onde nós vamos colocar essa culpa. Bom, Isaac, tu falou nessa manhã da parte ruim, da parte difícil. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nós podemos vencer a culpa. E ela começa com entrega e com arrependimento. Tantas coisas que talvez veio na sua cabeça nessa manhã, enquanto eu falo, que nós possamos entregar isso aos pés de Cristo. Assim como Deus, lá na história que nós lemos da queda, Gênesis capítulo 3, ele procura Adão e Eva, ele pergunta o que aconteceu, eles se culpam entre eles, mas qual que é a atitude de Deus com relação a eles para que eles possam vencer a culpa? É Deus que os veste. É Deus que coloca o seu manto de amor, as suas vestes de amor sobre a humanidade que carrega a vergonha e carrega a culpa. Deus oferece a Jesus Cristo como sacrifício perfeito que leva sobre si a culpa e a vergonha. O pastor Fábio leu no início do culto, Isaías 61, que eu brinquei com ele, a gente só lê até uma parte, mas ali diz que, e a história continua, Isaías profetizando o ungido de Deus, que levaria a culpa e a vergonha, e nós viveríamos em perpétua alegria, perpétua felicidade, plenos. É claro que é uma profecia para o lado de lá, mas também para o lado de cá. Ele levaria a nossa culpa e a nossa vergonha. Essa é a primeira chamada. Se você está aqui nessa manhã, está ouvindo essa mensagem, já tem muito tempo de igreja, ou pouco tempo de igreja. Se você está nos assistindo na sua casa, a primeira chamada é: entregue a Deus a sua culpa, a sua vergonha. E se o motivo da sua culpa e da sua vergonha foi você mesmo, se arrependa para que você não fique preso nessa situação. Não se esconda. Não fique estéril. Entregue essa culpa aos pés de Cristo. Jesus, ele não relembra os erros para que a gente se sinta mal. Jesus, ele relembra os erros para que a gente saiba que ele nos perdoou. Essa é a grande diferença. No diálogo dele com Pedro, ele faz as 3 perguntas, não para apontar o dedo na cara de Pedro e dizer: por que você me negou? Eu confiei tanto em você. Eu investi 3 anos da minha vida e você me negou no momento mais difícil. Você me abandonou, disse que nem me conhecia. Jesus faz as 3 perguntas para dizer: Pedro, o que aconteceu ficou para trás. Eu te perdoo. Lide com a sua culpa, com a sua vergonha, porque eu tenho uma missão para você. Já que nós estamos brincando com essa frase, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, ao invés de nós ficarmos nos culpando, passarmos uma vida inteira remoendo tropeços nossos, erros que foram cometidos contra a gente, nos envergonhando, nos escondendo, aprisionados, meu convite para você é: pegue toda essa carga, esse sentimento, ou seja lá como você queira chamar, esse espírito maligno, e coloque aos pés de Jesus. Afinal, Jesus veio sim para nos salvar, mas ele veio também para nos dar vida em abundância, uma vida livre da culpa e da vergonha. Coloque a sua culpa, a sua vergonha, as suas frustrações lá no Cristo crucificado. Afinal, ele levou sobre si tudo que a humanidade carregava. E eu encerro com um texto lá de Colossenses, capítulo 2, a segunda parte do versículo 13 em diante, diz assim: Cristo vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, toda a culpa, toda a vergonha que você carrega, foi cravada lá na cruz, para que nós pudéssemos cumprir as pequenas e as grandes missões que nós recebemos nessa vida, seja lá como nós classificamos elas, mas para mim todas elas são grandes missões. Nos voltamos para Cristo e entregamos tudo aos pés dele, para não ficarmos aprisionados, não ficarmos estéreis e não ficarmos nos escondendo. Afinal, ele nos perdoou. Ele nos trouxe nova vida, ele nos trouxe esperança, para que nós pudéssemos andar em liberdade. E assim como você está, eu quero te convidar a nós nos colocarmos de pé. E nessa manhã nós queremos dar a oportunidade de orarmos uns pelos outros. Quero agradecer a você que esteve conosco na transmissão. Que Deus te abençoe nessa semana que você tem pela frente. E nós nos vemos no próximo domingo. Chegamos ao final de mais um culto. E nós da família Mover esperamos que você tenha tido um tempo muito especial na presença de Deus. Logo, logo estaremos juntos de novo. Até o nosso próximo encontro e lembre-se, você não está sozinho.